Olha, se eu toparia fazer um reality de novo, eu vou te falar que é uma decisão difícil, assim. Eu acho que é de momento mesmo, né? Tem horas que cabe na sua vida e tem horas que não cabe. Hoje, se fosse pra entrar semana que vem, não dava pra mim, entendeu? Eu tô ocupada. Mas não é nem na questão de estar ocupada. Eu tenho alguns projetos que hoje não faria sentido dentro da minha vida. Mas também não é um lugar que eu falo, não entraria mais, porque tem muita coisa legal. E acho que deveria ser super interessante entrar lá já com o olhar de já ter feito parte disso num outro momento e tal. Tática. Se eu fosse capaz de manter uma tática, sei qual tática eu seguiria, mas eu sei que eu sou uma pessoa totalmente intuitiva, totalmente emocional, então a lógica não é o que me rege. E aí eu acho que para as pessoas que, como eu, não são regidas pela razão, a melhor tática é ser o mais autêntico possível, porque se você seguir uma linha de razão, em algum momento você vai, eu pelo menos, entendeu? Se você me puser para fazer um jogo racional, eu não vou sustentar, eu posso sustentar por 1, 2, 3 dias, mas a partir do momento que a emoção aflorar, eu boto toda a tática por água abaixo. Então eu já nem tentaria, entendeu? Eu tentaria fazer o que eu fiz da primeira vez, ser eu, o mais espontânea possível dentro da situação e conhecendo o que eu conheço, mas acho que essa seria a tática. Sobre assistir a reprise do Vivo, eu comecei a assisti uma coisa ou outra, assim, mas eu tenho aí uma coisa minha. Eu sou muito crítica, então tudo que eu vejo depois, qualquer coisa que eu vejo, eu fico colocando, mas aqui eu devia ter falado assim, mas ali então é um sofrimento. Aí eu escolhi não ver algumas coisas, mas não por uma coisa do Big Brother, é uma coisa minha na vida, assim. A única coisa que eu consigo me ver fazendo e não sofrer é o teatro. Porque quando eu tô fazendo ensaio e tal, eu filmo muito, mas aí é porque é um lado de evolução, né? Assim, de buscar uma evolução, então poder se ver ajuda a você buscar novos caminhos. Mas uma entrevista ou um Big Brother e tal, é uma dor horrível pra mim ver. Um dia eu ainda resolvo esse problema. Sobre a Playboy, é uma coisa, não é um arrependimento não, é só um objetivo frustrado na vida, sabe? Tinha a questão da grana, óbvio, era uma boa grana e isso seduzia e eu precisava, tudo certo. Mas não foi só o dinheiro que me levou a fazer uma Playboy. Eu acreditava realmente que quando eu estivesse na capa de uma revista como a Playboy, eu me veria livre dessa coisa que eu tinha com a imagem, né? Então eu pensava, pô, a hora que eu estiver na capa da Playboy, eu vou me sentir magra, gata, todos aqueles valores que naquele momento eram muito, muito importantes para mim. E eu assinei, ainda bem que agora já passou a negociação, eu posso falar. Mas eu lembro que eu assinei esse contrato pensando, eles falavam, o valor é X, eu falava X, mas a certeza de que eu sou... Entendeu? Porque eu não achava em mim essa certeza. E a maior cilada da vida é você tentar buscar nos outros respostas que você não consegue se dar. Isso acho que é o maior aprendizado dessa história toda. Porque não adianta, né? Se você não se convence, o que vai vir depois é uma síndrome de impostor. Porque você vai se olhar e falar, gente, mas eu não me reconheço aí. Então não me arrependo, porque foi um processo importante até para chegar onde eu tô hoje. Eu tô muito feliz com o caminho que eu tenho feito, muito orgulhosa de tudo que eu busquei, de tudo que eu descobri, da forma que eu tô querendo dividir. Não é fácil, porque é preciso coragem para falar de alguns assuntos que as pessoas ainda têm muito preconceito. Então foi um passo, só que agora foi um passo pensado, estudado. Olha, o que eu mais sinto falta daquela época, da casa, né? Por incrível que pareça, o Big Brother, apesar da exposição, eu me sentia muito protegida lá dentro, de alguma forma, assim, sabe? Porque você tá num mundo paralelo e naquele mundo tem certas coisas que não vão te pegar. Tanto que eu brinco que a hora de sair é que é difícil, porque aí você tem que reconectar com algumas coisas que você já não sabe mais nem como é que estão lá fora. E isso é meio assustador. Tem muitos sentimentos bons e coisas que eu sinto falta. Às vezes eu vejo e eu sinto falta de alguma coisa assim. Mas acho que essa coisa da proteção era uma coisa muito específica pra mim. Eu me sentia muito protegida, assim, sabe? Como se naquele tempo que eu estivesse ali, nada pudesse me acontecer, entendeu? Não podia mesmo, né? Mas, enfim, meio que sem medir a consequência do que seria a saída e tal, o momento em si tem essa questão da proteção que é bem legal, assim. E o exercício de autoconhecimento, né, gente? Porque você viver numa situação dessa é, no mínimo, um mega exercício social e de autoconhecimento. A ideia de escrever um livro, na verdade, eu sempre gostei de escrever, sempre foi um lugar de expressão bom pra mim, sempre usei a escrita pra realizar melhor meus sentimentos e tal. E eu tinha escrito um livro de comédia, que é o Diários de uma Maluca, que se tornou o volume 2.
E num determinado momento, a minha filha estava se tornando adolescente, a pandemia estava aí, e aí eu mostrei para uma amiga e ela me questionou. Ela falou: Leca, acho muito legal o Diários, mas eu acho que você tem um assunto pendente aí na sua vida. Eu falei: assunto pendente? Ela veio me falar que ela achava que eu tinha que falar algo a respeito da bulimia. Quando eu ouvi esse primeiro conselho, eu falei: tá bem louca, né? Porque o transtorno alimentar, em especial a bulimia, ficou num lugar para mim, depois da exposição e tudo, um lugar meio que eu não queria olhar. Sabe aqueles problemas, você vai achando que você tá sabendo lidar e vai varrendo para debaixo do tapete? Várias questões me acompanhavam na vida, mas ao longo de anos de terapia eu também fui entendendo melhor como lidar com algum problema, com outro, e ia levando. Só que aí chegou perto da pandemia, minha filha também estava virando adolescente, eu comecei a observar nela, no grupo de amigas dela, o quanto essa coisa da imagem também era importante. E comecei a me fazer um monte de perguntas a esse respeito. E de repente comecei a escrever, comecei a pesquisar, comecei a buscar algumas respostas e comecei a fazer uma coisa que eu nem imaginava onde ia dar. Mas no final foi um processo, meu maior processo terapêutico, eu acho. Essa minha pesquisa, quer dizer, a minha vida inteira eu fiz terapia, né? E a bulimia em si, os transtornos alimentares são doenças novas, né? Bem novas. Quando eu fui pro Big Brother, ninguém nem nominava direito o que era, né? Eu passei hoje, depois de ter realmente feito um mergulho profundo de estudo contextual, político, cultural, enfim, porque tudo isso também vem carregando certos valores que podem desenvolver um transtorno alimentar. Então eu fiz todo um estudo disso e, além disso, um estudo muito pessoal. E aí eu divido no livro essas descobertas. Eu fui descobrindo como eu conseguia lidar melhor com isso. Como eu me propus a fazer exercícios e coisas que me colocassem num lugar diferente de me gostar. Eu acho que as mulheres, de uma forma geral, já nascem com muitos mitos, né? Acreditando que tem prazo de validade, acreditando que tem que ser lindas, que tem que ser, né? Que tem metas aí que são muito surreais de viver e alcançar. E eu falo muito sobre essas descobertas, sobre os lugares que eu me senti pega, né? Nesses tantos mitos, nessa cultura tão enraizada na gente, né? E que, por mais que a gente fale, tem que falar muito mesmo para combater certas coisas. E eu acho que, olhando para isso tudo, realmente me veio essa vontade de dividir, porque muita gente sofre disso. E hoje, com as mídias sociais e com a coisa da imagem, tanto que você... Hoje eu acredito que o Louca Eu pode prestar um bom serviço, não só para quem sofre de transtorno alimentar ou transtorno de imagem, dismorfia, compulsão, tudo que engloba aí esse universo dos transtornos alimentares, não só para quem sofre disso, mas também para as pessoas que convivem com alguém que tem esse mal. Porque normalmente a gente não sabe, as pessoas não sabem como lidar. Então eu não escrevo um livro assim, gente, olha, essa é a fórmula do sucesso, mas eu estou discutindo aí vários caminhos e formas para a gente se conhecer e se aceitar, que eu acho que é a base de tudo, né?